uma alegria muito grande que a gente venha a uma casa co-irmã falar sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, sobre a doutrina espírita. A gente ganha um gás, não é? Porque realmente revigora. André Luiz, no livro Os Mensageiros, cita um seu instrutor, um instrutor espiritual chamado Aniceto. E Aniceto, num determinado momento, fala para o André e para Vicente, que é o companheiro de trabalho do André, o seguinte: André, a conversa digna, instrutiva, que visa nos preparar para o serviço do Senhor, é considerado por nós na espiritualidade como trabalho. Então nós estamos aqui essa noite trabalhando, conversando e trabalhando. Todos nós, no final, vamos receber bônus horas. É só procurar o Pedrão. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus para o progresso, para a luz, para a realização pessoal. E o nosso Pai, na sua infinita sabedoria, determinou que nós fôssemos alocados nessa nave cósmica que nós conhecemos como Gaia, como planeta Terra. O nosso planeta é um ser vivo, mas pode ser considerado também um grande navio cósmico, singrando o mar do infinito. E nós estamos aqui para fazer o nosso aprendizado. Estamos vivendo um momento de muita turbulência. Parece que as coisas vão de mal a pior. Basta olhar os jornais, assistir a um programa televisivo, mas isso é engano, isso é ilusão. Jesus está no comando dessa nave cósmica. Só pode acontecer o melhor. É só um momento de tempestade. Não corremos verdadeiramente perigos. E nosso Mestre Jesus é o capitão dessa nave cósmica, desse navio, aonde nós fazemos o nosso aprendizado. Jesus tinha predileção pelo mar. Nós vemos que muitos dos seus feitos foram desenvolvidos junto ao mar. Embora ele tenha nascido em Belém, ele se sediou, junto com seus discípulos, numa pequena cidade da Galileia chamada Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Ali ele contatou os seus discípulos e os convidou para a tarefa de se tornarem pescadores de almas. Primeiro ele procura o barco de Simão Barjona, depois Pedro e André. Eles estavam fazendo ao largo para pescar. Aí Jesus fala: parem, venham comigo, que eu vos farei pescadores de homens. Mais à frente estavam João e Tiago, filhos de Zebedeu, também pescadores. Eles estavam consertando as suas redes, as redes de pesca. E Jesus faz o mesmo convite: venham comigo, que eu vos farei pescadores de almas. E os outros discípulos do Mestre também tinham ligações com o mar. Nós vemos que Jesus caminha sobre as águas, que Jesus dá a mão a Pedro para que ele não se afogue nesse mesmo mar da Galileia, assentado à proa do barco de Pedro, o barco indicado na praia, ele prega o seu evangelho. Muitas passagens junto ao mar. Jesus tinha um amor especial pelo mar. O mar tem um significado muito bom. O mar nos remete à nossa própria vida. Geralmente nós nos referimos à nossa vida como o mar. Nós todos somos navegantes. E nós próprios somos o nosso barco. Nós, como navegantes, seguindo a Jesus, somos também pescadores de alma. Embora não saibamos, mas nós já somos. Mas como pescamos a alma? Seguindo o Evangelho de Jesus, levando o nosso barco
barco, nesse marzão desse mundo, até onde o Mestre nos aloca para cumprirmos o trabalho que nos compete fazer. Vejam, meus irmãos, estão aqui nessa casa de amor, nesse grupo espírita André Luiz, para trabalharem para Jesus. E pescam almas desencarnadas e encarnadas, não tão somente com as palavras, mas com as ações. Todos nós pescamos o tempo todo. Uma vez eu li um livro maravilhoso chamado Velho Pescador. Esse livro retrata a história de um pescador já bem idoso. Ele morava numa aldeia de pescador e já não conseguia mais pescar nenhum tipo de pescado em função da sua idade. Ele encontrava uma dificuldade muito grande e ele já estava sendo alvo de zombaria dos outros pescadores em função da sua dificuldade de pescar. Um dia ele levanta com a seguinte determinação: eu vou para o mar e só volto se eu pescar um peixe bom. Ele se arruma todo para essa empreitada, arruma os seus artefatos, um pouco de víveres, água e se faz ao mar. E ele navega para o alto mar e não consegue pescar. No terceiro dia, um peixe morde a sua isca, a sua linha. É um peixe grande. Ele tenta trazer o peixe para próximo ao barco, para tirá-lo, mas o peixe é maior do que o barco. E é uma luta sobre-humana. O peixe não se entrega e ele não desiste do peixe. Esse livro vira até um filme. O seu autor, Ernest Hemingway, ganha um prêmio literário, o Prêmio Nobel de Literatura, nos idos de 1960. Maravilhoso livro, embora fino, retrata a nossa saga. Cada um de nós é também um navegante e um pescador, enfrentando as dificuldades do mar existencial. Na história de Santiago, velho pescador, ele consegue, por fim, depois de 3 longos dias de luta, com aquele peixe imenso, um espardarte, aquele peixe que tem aquela espada no focinho, ele consegue trazer o peixe para perto do barco. Ele vence o peixe. Entretanto, ele procura rebocá-lo junto ao barco, já que ele não pode colocá-lo dentro do seu barco. Mas aí vem um cardume de tubarões que o ataca. Ele luta contra os tubarões, mas não tem como defender o seu pescado. E por fim os tubarões comem o peixe todo, aquele peixe que ele lutara tanto para trazer. Por fim, quando ele regressa à praia, à sua aldeia, só tem a carcaça e a cabeça do peixe. Ele está extenuado, todo queimado pelo sol. Ele embica o barco na praia e se arrasta até a sua cabana e lá adormece. Mas no outro dia, quando os pescadores da colônia saem para a sua tarefa, a sua azáfama diária, vem o barco do velho pescador, com aquela carcaça imensa, e compreendem a nobreza dele, a luta que ele travara, a força sobre-humana que ele desenvolvera para tirar aquele peixe d'água. Parece que ele perdeu, mas não, ele ganhou. Porque quando nós navegamos no mar da nossa existência, nem sempre nós ganhamos, mas podemos ser sempre vitoriosos. Como? Pelas experiências, pois que nós somos almas imortais, não é verdade? E as experiências são que nos trazem uma compreensão de vida melhor, uma resolução melhor como espíritos imortais. Jesus conta uma parábola sobre o pescador sábio. Jesus fala o seguinte: o pescador sábio lança a sua rede no mar, puxa a rede com os peixes para dentro do barco, e dentro do barco ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes ruins ele joga de volta para o mar e fica só com o peixe bom. E Jesus encerra a parábola aí.
O que nós podemos apreender dessa parábola de Jesus? O que seria o peixe bom e o peixe ruim? A gente sabe que os judeus foram proibidos por Moisés de comer qualquer tipo de peixe. O peixe que não tivesse escama ou que tivesse barbatana não servia para alimentação. Era rançoso, poderia trazer doença. O peixe bom tinha que ser um peixe com escamas. Jesus aproveita essa ordem de Moisés para tecer a sua história. O pano de fundo dos ensinamentos de Jesus é a criação do amor em nós mesmos. Não é verdade? Jesus fala sempre sobre o amor. Ele é considerado o mestre do amor. O peixe bom para Jesus é quando nós tiramos do mar da nossa existência os sentimentos nobres, o amor, o perdão, a paz, a alegria. São os peixes bons para Jesus. Aqueles peixes ruins, descendentes da raiva, do ódio, da mágoa, têm que ser jogados no mar da vida. Não serve para nós agasalharmos dentro de nós. Jesus aproveita todas as oportunidades da vida para nos trazer um ensinamento maravilhoso de como nos situarmos adequadamente no mar existencial. Uma vez o mestre foi procurado por um homem muito rico. Essa passagem é muito conhecida. Era ainda jovem e vinha com um séquito de servidores. E conforme eles se aproximavam de Jesus, as pessoas que envolviam o mestre iam se afastando, porque sabiam que ali estava uma pessoa poderosa, tinha soldados com ele. E ele se aproxima de Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus o olha e responde: bom? Por que você me chama de bom? A primeira palavra de Jesus é para questionar esse título de bom. Jesus não aceita ser chamado de bom. Embora ele fosse, ele não questiona ser chamado de mestre, mas ele não aceita ser chamado de bom. E eu explico para vocês. Porque quando eu digo que eu sou bom, eu estou me comparando a alguém, a outras pessoas. Se eu sou bom, existem pessoas que não são tão boas quanto eu, são inferiores. E para Jesus, todos somos iguais. Então, Jesus responde para ele: bom, só Deus que está nos céus. E diz o seguinte: para alcançar o reino de Deus, cumpra os mandamentos. Quais mandamentos? Não matar, não roubar, não criticar, honrar pai e mãe, não adulterar. Aí o jovem olha para ele e diz: Senhor, desde que eu me entendo por gente, eu cumpro esses mandamentos. E o mestre sente a sinceridade daquela pessoa, olha-o nos olhos e diz assim: mas falta-te uma coisa. Vai, vende tudo aquilo que tens, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Já ouvimos essa passagem antes, não já? E nós, espíritas cristãos, depreendemos que Jesus está nos ensinando não possuir bens materiais. Mas não é isso exatamente, não. Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a não nos apegarmos às coisas materiais. Por quê? Porque servem de lastro para o nosso navio, para a nossa embarcação. E fica pesado para navegar pelo mar da vida. Mas não é só isso. Existem outras posses que nós também temos que nos desfazer. Jesus fala: vende tudo o que tens. Além dos bens materiais, o que nós, espíritos encarnados, possuímos como bens? Mas dois tipos de bens. Os bens morais, as posses morais, e os bens sentimentais, as posses sentimentais. Eu não sabia que tinha isso. Vocês podem dizer, mas tem. E eu vou começar explicando pela posse moral.
A pessoa, quando vai chegando assim, nessa minha idade mais provecta, assim tipo Pedrão também, nós vamos nos enchendo de razão. Porque nós dizemos, eu já vivi muito, eu tenho experiência, eu sei. E ninguém pode mais contestar a gente. Nós passamos a saber tudo sobre tudo. O meu pai até dizia o seguinte: embora eu não tenha estudado em nenhum colégio, eu cursei a faculdade da vida. Ou seja, ele estava dizendo que tinha experiência. Tinha. A posse moral é a gente se arbitrar o direito de julgar o outro, de dizer que o outro está errado, ou que está certo, ou dizer que uma coisa é boa ou é má. Como que a gente pode ter certeza se a gente só vê pequenos aspectos das pessoas, da personalidade da pessoa? Pode ser que, sob determinado ângulo, aquela pessoa não seja realmente muito assertiva, mas seja de outros. Como que eu posso dizer que ela é errada? Que ela é má? Que ela não presta? Isso é posse moral. A gente se arbitrar esse direito. A gente dizer assim para a criança, não vai dar nada de bom essa criança. Como que a gente pode fazer isso? Jesus não aceitou ser chamado de bom. Certa feita, Bezerra de Menezes foi visitar o grande político Quintino Bocaiúva. Foi almoçar com ele. Estava na sala de jantar com Quintino, haviam já jantado, e estavam conversando. Quando entra uma governanta, pede licença e fala com o doutor Quintino o seguinte: doutor Quintino, o comissário de polícia está aí com o rapaz do acidente. Aí o Quintino faz assim, manda entrar. Quintino era jornalista, era político, era uma pessoa influente. Ele dera queixa desse rapaz que era empregado dele. Por quê? Porque o rapaz manuseara de forma inábil a arma do Quintino. E dispararam um tiro que passa raspando na cabeça do doutor Quintino. E ele denuncia o rapaz, porque no mínimo ele foi incauto. Ele quase causa um acidente sério. E como ele era o Quintino, ele não foi à delegacia, ele mandava o comissário de polícia ir à sua residência para ele formalizar a queixa. O rapaz, quando entra junto com o comissário na sala onde eles estão, ele quase que se ajoelha: doutor, me perdoa, eu não tive a intenção de atingi-lo, foi um acidente. Aí o Quintino fala assim: eu não perdoo, foi um acidente, eu sei, mas você poderia ter me matado, não te perdoo. E vira-se para o doutor Bezerra e fala assim: eu não estou certo, Bezerra? Eu não devo perdoar isso? Ora, nesse momento, doutor Bezerra de Menezes, com aquela candura, aquela doçura, diz assim: Bezerra, Quintino, realmente você tem o direito de não perdoar, desde que você não erra. Qual de nós não erra? Qual de nós que não comete acidente, que não é inábil, que não comete um ato falho? Aí Quintino, chamado à razão, começa a suar, tira o lenço, seca a testa e vira para o comissário e fala assim: está cancelada a queixa. E você vai trabalhar agora na Copa, aí toma cuidado. É assim que a gente tem que proceder. Será que eu não cometeria o mesmo erro, o mesmo equívoco? Quantas vezes nós cometemos equívocos, erros, mesmo sabendo o que é melhor? A gente é inábil. O Chico, ainda em Pedro Leopoldo, certa feita indo para a repartição pela manhã, por volta das 8, ele passa em frente a um bar, a um boteco, e vê lá 4 rapazes jogando bilhar. Ainda não era 8 horas, os caras estavam jogando bilhar.
e a garrafa da branquinha do lado. O Chico olha e vai trabalhar. Meio-dia, quando o Chico regressa para o almoço, os caras estão lá. Além da garrafa da branquinha, estavam os torresminhos. O Chico só olha, vai, almoça, volta, os caras estão lá. 16 horas, quando ele regressa para casa para se preparar para o culto espírita, os caras ainda estão lá jogando bilhar, bebendo a branquinha e comendo torresmo. Aí ele não aguenta. Aí ele faz um comentário mental. Meu Deus, tanta coisa, olha como o Chico é educado no pensamento também. Tanta coisa boa para fazer, ajudar no hospital, pessoas doentes, e eles aí jogando bilhar. Aí Emmanuel aparece para mim. Chico não critica. Chico não critica. Por quê? Porque eles estão fazendo o melhor deles. Numa vida passada, eles se reuniam não para jogar bilhar, mas para roubar e assassinar. Houve progresso. Quem somos nós para julgar? Se fosse eu, passava lá, vagabundo, vai trabalhar. Não é verdade? A gente não, pelo menos não pensaria. Que coisa séria. Então vejam só, a posse moral é isso. É eu, na minha autoridade, que eu mesmo me constituo, julgar o outro, sem ter todos os elementos para avaliar de forma correta. Qual que nós temos? Qual de nós sabe? Só Deus. Nem Jesus aceitou isso. Tem uma passagem em que um rapaz fala assim com Jesus: Mestre, dize para o meu irmão repartir comigo a herança do nosso pai. Olha que coisa. O que Jesus responde para ele? Assim: quem me constituiu como juiz entre vocês? Olha Jesus. Quem me constituiu juiz entre vocês? Como que a gente pode ser lugar a ser juiz ou árbitro de alguém? Essa é a posse moral que a gente tem que jogar fora para poder navegar junto ao barco de Jesus. A outra posse é a posse sentimental. Essa é mais fácil. A gente diz assim: é minha mulher, veste a roupa que eu quero. Não é verdade? É meu marido, come aqui na minha mão, ó, que eu quero. Não é? Porque é meu marido, meus filhos. A posse sentimental, a gente, pelo sentimento que a gente emana, tomar conta do outro. É a gente nutrir pelo outro raiva, mágoa, tristeza, amor. Amor, amor. Mas não o amor que Jesus ensinou, esse amor pós. Aonde a gente diz, para ficar comigo tem que fazer aquilo que eu quero. Qual de nós nunca falou isso? Não é? Não. Nós temos regras que têm que ser seguidas. É posse sentimental. Que direito nós temos de dominar o outro, porque é um afeto do nosso coração? É complicado isso. Nós temos que também de nos desvencilhar das posses sentimentais. Quem verdadeiramente é minha mulher? Meu filho, minha filha? Meu amigo, minha amiga? Quem? Ninguém. Estamos... Mas, na verdade, somos todos irmãos, filhos de Deus. Ah, mas nós assinamos um contrato nupcial. Isso é sério. Nós nos casamos de papel passado. Sim, e daí? É só um compromisso. Na hora que um dos dois resolver mudar, acabou. Revoga o papel, porque é direito. A gente pode mudar de opinião. Quantas vezes já mudamos? Não é? E no matrimônio também. É simples assim, embora a gente deva fazer tudo para honrar o nosso compromisso. Porque tem sempre um sentido maior, mas não temos o direito de posse sobre ninguém. Uma vez, lá no grupo espírita que eu trabalho,
uma senhorinha me procurou para a conversa fraterna. Ela tinha cerca de 80 anos, estaria fazendo dentro de alguns dias 80 anos. Ela estava domiciliada na residência de uma amiga de infância que havia se mudado para a Paraíba do Sul, que é próxima ali de Três Rios. E ela ouvira falar que lá no nosso grupo havia esse tipo de atendimento para conversa fraterna. E através de outra pessoa ela agendou pela manhã e nós a recebemos. Ela veio com dificuldade para caminhar e nós conversamos durante longas horas. E ela contou-me a sua história, uma história tão significativa que ao final eu não aguentei. Eu falei assim, dá para eu contar numa palestra? Eu não cito o nome da senhora. Ela falou, pode contar. E eu estou aproveitando a oportunidade. Ela contou que, ainda jovenzinha, com 16 anos, numa cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, ela se apaixona por um colégio, por um garoto do colégio. E era sério, e ela leva para a família conhecer. O pai, aquele pai da antiga, não pode. Vocês nem terminaram o colégio ainda. Quando terminar o colégio, com 18 anos, sim, poderão namorar aqui dentro de casa, na varanda, com a janela e as portas abertas. E assim aconteceu. Quando fizeram 18 anos, os dois tinham a mesma idade, eles voltaram e o pai autorizou. E o negócio foi ficando sério. O rapaz terminou o curso, começou a trabalhar como servente de pedreiro, depois se tornou pedreiro, e ela fazendo trabalhos domésticos, artesanatos. Aspiraram, sonharam casar. E levaram o sonho para a família. E o pai corroborou. Sim, perfeitamente. Nós temos aqui um terreno grande, vou separar um pedaço do terreno para vocês construírem a sua casa. Como você é pedreiro, vocês economizam e construam. Eu ajudo naquilo que for possível. E eles começaram a construir uma casinha humilde, pequenininha. E já estavam se preparando para o casamento. A casa já estava erguida, embora ainda não embolsada, nem com o cimento no piso. Quando eles marcam o casamento, eles querem logo a sua união. Aí o rapaz pede a ela uma prova de amor, porque eles iriam mesmo se casar. E ela fala, mas precisa, não pode esperar? Não pode esperar. Ou você confia em mim, ou você não confia. Posse sentimental. Condição para que ele continuasse o noivado. Aí ela cede, por amor. Ela o ama, ela quer mantê-lo. E eles têm lá o seu conúbio carnal. Gostou do conúbio carnal? Eles se amam. Mas, passado algum tempo, ele começa a rarear as suas visitas à noiva. Até que ela o chama às falas. O fulano, o que está acontecendo? E por um motivo fútil, uma rusga, eles se separam. Mas ela não se comove muito, porque ela acha que vai reverter a situação. Só que ele desaparece do local. Some. E ela fica desesperada porque ela descobriu que tinha engravidado. A barriga começa a crescer e ele não aparece. Ela procura a família dele e ninguém sabe dele. E ela se vê forçada a confessar para a mãe. A mãe diz assim, você tem que sair. Porque se seu pai souber, ele te mata. E me mata também, o pai da antiga. Antigamente era assim. A moça desonrada não podia ficar dentro de casa. Era a concepção de época. As pessoas não eram más, mas era a concepção de época. E ela não vê outra solução. Ela possuía uma amiga que havia se casado lá nesse local e mudado para o Rio de Janeiro, porque o noivo dela era do Rio de Janeiro, do bairro de Bangu. E ela escreve uma carta para essa amiga do coração, relatando a ocorrência e pedindo socorro. Se ela podia ir para lá, para conseguir um local para trabalhar, um local para ficar. Rapidamente a amiga responde,
Esse rapidamente é 15, quase um mês, porque antigamente o correio demorava mesmo. E a amiga diz na carta: vem com as tuas roupas, com o que você puder trazer, mas não posso te abrigar por muito tempo. É necessário que você encontre um lugar para ficar. Mas venha. E ela fez isso. Fala com a mãe, vende as coisinhas que ela pode vender, faz a sua mala e vai para o Rio de Janeiro. E chega lá, ela começa logo a procurar emprego nos classificados jornais. Mas está muito difícil, porque a barriguinha começou a aparecer. E ela não tem experiência, é uma moça do interior. Até que um dia, no desespero, lendo o classificado, ela vê um anúncio de procura-se doméstica, prendada, que saiba lavar e cozinhar. Copacabana. No endereço de um apartamento em Copacabana. E ela vai tentar a sorte. Chega lá, é um casal gay. 2 rapazes, 2 senhores. E eles dizem para ela: nós te aceitamos. Mas e a sua barriguinha? Aí ela conta a história. Eles se comovem: oh, você fica aqui, tem um quartinho de empregada, a gente ajuda você. Se você for uma boa funcionária, a gente ajuda. E ela não perde a oportunidade. Ela ali naquele apartamento, lavando, passando, cozinhando, limpando, fazendo tudo, ela tem um filho. Eles ajudam em tudo. E ela cria o filho ali, eles vão se afeiçoando à criança e as coisas se resolvem. Mas ela nunca esquecera o amor dela. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro à noite, conferindo o lado, ela se lembra do amor que sumira. Aonde andará fulano? O que será que aconteceu com ele? Ele nem conheceu o nosso filho. E o menino vai crescendo, estuda, os rapazes ajudam. Enfim, um dia um dos rapazes morre. É uma tristeza muito grande, eles eram pessoas muito boas. O filho dela já havia servido o exército e estava noivo, casa-se e segue a sua vida. Aí o viúvo fala para ela o seguinte: eu sinto que eu vou morrer breve também, estou doente. Mas eu não quero te deixar desamparada. Os poucos bens que nós temos vai ser recolhido pelo Estado. Casa comigo, porque assim você herda o que eu tenho. Ela topa. Por que não? É uma maneira de sobreviver. E ela casa-se com ele, faz um acordo com ele. Passa-se um tempo, eles resolvem vender o apartamento, se desfazerem daquela mobília pesada e vão comprar um imóvel mais simples lá na Sulacap, para cima de Marechal Hermes um pouquinho, para cima do Campos do Afonso. E ali ela reconstitui a vida com essa pessoa que a ajudara. Um dia, passando de ônibus por trás da rodoviária Novo Rio, ela vê uma pessoa caminhando na calçada do lado contrário que ela estava. Ela vê no relance. Ela levanta-se com dificuldade, porque ela já tem quase 80 anos. E é o amor dela. Aquele homem que havia sumido da vida dela. Desesperada, ela puxa o cordão da campainha, o motorista para mais à frente, ela vem em corrida desabalada. E ele já está a uma certa distância, mas ela o alcança, porque ele vai a passos lentos. Toca no ombro, é ele mesmo. Sem falar nada, eles se abraçam, se beijam e começam a trocar confidências. Aí ela chora, ele chora, e ela pergunta: por que você me abandonou? Ele diz: porque eu fui enfeitiçado por uma mulher. Eu a vi e de repente eu estava apaixonado por ela. Só pode ser coisa feita. Só pode ser coisa feita. Eu nunca te esqueci, mas quando eu vi já estava casado com ela. E vim morar aqui. Aí eles vão para um hotel, 80 anos, quase 80 anos. Lá eles se deitam, se beijam, confidenciam as suas dores, o seu sofrimento, trocam telefone.
Mas ele diz para ela: eu não posso deixar a minha família. A minha mulher ainda é viva, mas não é ela que me prende. São os meus filhos e os meus netos. Eu não vivo sem eles. Eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar. Mas não posso ficar sem a minha família. De vez em quando a gente se vê. Aí passa um tempo, ela vai lá para o grupo espírita conversar comigo. E ela me pergunta: por quê? Aonde fui que eu errei? O que eu fiz de mal para Deus? Que situação, né? Aí nós conversamos sobre aquilo que a doutrina espírita ensina para a gente. Que somos nós mesmos, almas imortais, espíritos em evolução, que tecemos as ardiduras das nossas provas. E essa é uma das provas mais difíceis. Essa da gente encontrar o amor do nosso coração e não poder ficar com ele. Porque nós planejamos isso para aprendermos a amar sem ter posse. Amar incondicionalmente, como Jesus nos pede para amar. A vida tem esses encontros e desencontros. Ela encostou a cabeça aqui no meu ombro, chorou e falou assim: moço, muito obrigado por ter me escutado. Eu fiquei até animado quando ela me chamou de moço, né? Mas que consolo a gente pode dar para tanto sofrimento, não é? São os ventos existenciais que tentam empurrar o nosso barquinho para o alto mar. Se nós não tivermos um lastro de amor, de fé, de esperança, o nosso barco afunda nesse marzão da vida. A gente tem que conhecer Jesus e o seu Evangelho, a doutrina dos Espíritos, que traz para nós as explicações razoáveis dessas peripécias existenciais. Qual de nós não passou por isso? Quanto mais os cabelos encanecem, mais histórias a gente tem para contar. Não é, seu Gilberto? Quantas histórias? Se não nossas, daquelas pessoas com quem convivemos. Tem momento que a gente quer ficar no nosso cantinho, mas nem aí a gente consegue. O vento começa a soprar. Tem um provérbio chinês que diz assim: as árvores querem ficar quietas, mas os ventos não deixam. A gente quer ficar na nossa, mas os ventos da existência não deixam. A gente tem que navegar no mar da vida. A gente não pode parar, porque essa oportunidade de navegar é maravilhosa. É assim que a gente ganha experiência para nossas almas. Eu me recordo do Chico Xavier. Em 1959, o Chico psicografou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lembram desse livro? Humberto de Campos. Aí chegavam na casa do Chico e falavam assim: Chico, Brasil, Coração do Mundo, está vendendo igual banana na feira. Aí o Chico ficava feliz, né? Mas o pai do Chico, o seu João Cândido, falava assim: ô Chico, você não vai receber nada desses livros? Não, pai, não posso, porque todas as minhas psicografias, todos os livros, eu dou para uma instituição de caridade. Mas Chico, para quê? Porque, pai, o dinheiro é revertido para os pobrezinhos. Chico, tem alguém mais pobre do que a gente? Mais necessitado do que a gente? E o seu João Cândido já estava doente, de cama. Ele usava fraldão. Ele tinha que tomar 2 vezes por mês uma injeção para tirar a dor. Era tão cara a injeção que eles chamavam de injeção de ouro. E ele não se conformava. O Chico falava assim: eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Nada para mim, tudo para os pobrezinhos. Aí o seu João não se conformava e falou assim: eu sei que eu vou morrer. O seu João Cândido trabalhava vendendo bilhete de loteria, não sei se vocês se lembram.
Eu vou fazer um trato com você, Chico. Depois que eu morrer, você compra um bilhete nos meses de junho e de dezembro, que é quando a loteria dá um prêmio melhor. Lá do outro lado eu vou segurar a roda para dar o número que você comprou. E o Chico passou a fazer, o Chico prometeu, passou a fazer. Aí Emmanuel aparecia para o Chico e falava: ô Chico, isso vai dar em nada não. Isso é bobagem. Não vai dar certo. Mas o Chico tinha opinião própria. Não, eu prometi para o meu pai e eu vou fazer até eu morrer. Assim ele fez. Nunca deu. Porque não era para dar mesmo. O Chico conta também uma história muito interessante. Ele estava com 32 anos. Os ventos estavam soprando muito sobre a vida do Chico. Ele levanta naquela manhã com problema respiratório. Ele puxava o ar não vinha. Ele estava arfando naquele sofrimento terrível sem colocar o ar para dentro. Ele senta no degrau da porta do fundo da casinha dele, a porta da cozinha, que dava numa área. E está ali procurando o ar, quase morrendo, quando aparece Emmanuel. Aí Emmanuel pergunta para o Chico assim: o que você está fazendo sentado aí nesse degrau? Emmanuel, eu vou morrer, que eu não estou conseguindo respirar. Você me aguarda para me receber? Emmanuel fala: sinto muito, Chico. Eu tenho muito o que fazer hoje. Depois a gente vê e vai embora. Emmanuel foi aquele instrutor espiritual rígido, severo. Não existiria Chico Xavier sem a disciplina de Emmanuel. Mas também não existiria Emmanuel sem a mediunidade do Chico. É mão dupla, não é? Aí, sentado ali, piorou, né? Depois que Emmanuel foi embora, aparece o doutor Bezerra e pergunta a mesma coisa: o que você está fazendo aí, Chico? O que está acontecendo? Aí o Chico fica com vergonha de pedir para o doutor Bezerra esperar ele. Fala assim: doutor, eu sou uma besta mesmo. Será que o senhor pode fazer alguma coisa por mim? O doutor Bezerra, com aquela doçura, fala assim: Chico, enquanto eu fui médico encarnado, veterinária não era a minha especialidade não, mas eu vou te ajudar. Aí coloca as duas mãos assim no peito do Chico e faz uma prece. O Chico vive mais 60 anos. Gente, Chico Xavier parece ser uma pessoa escolhida pela espiritualidade para viver em função de tão somente o trabalho, do intercâmbio entre os dois planos. Mas os ventos existenciais também sopravam o barquinho dele para o alto mar. Quantas dificuldades existenciais ele passou, quantas lutas, quantos sofrimentos. O vento sopra sobre as velas dos nossos barcos. Nós temos que ter Jesus no nosso coração para podermos navegar com segurança. Senão o barco cai no abismo. E mandou-se aquela baianazinha formidável, contemporânea do Divaldo. Todos nós já ouvimos contar histórias da irmã Dulce, não é verdade? Aquele amor imenso no seu coração, envolvendo todas as pessoas que se aproximavam dela. Conta-se que certa feita ela voltara de uma reunião fora da sua igreja, do seu convento, com o bispo de Salvador. Já era noite e ela voltava com uma outra freira. Caminhando pelo passeio, antes de chegar no seu convento, ela para em frente a um beco escuro. Ela para e fica olhando para o beco. Breu total, não se enxerga nada. A outra freira para também. De repente, a irmã Dulce entra para dentro do beco. A outra espera. Irmã, o que você vai fazer aí? Pode ser perigoso. A irmã Dulce entra. Depois de alguns minutos, ela vem arrastando uma pessoa assim, pelos ombros. Era um mendigo, em estado
de miséria quase total, todo rasgado, machucado, sujo, desgrenhado. E elas levam esse mendigo com a ajuda de alguma pessoa que estava passando para dentro do convento. Tratam dele, dão banho, alimentam, cortam o cabelo, trocam de roupa, pensam as feridas, mas não tem jeito. Naquela madrugada ele vem a falecer, mas vem a falecer de forma digna, num leito limpo, sendo assistido. A irmãzinha que estava acompanhando ela pergunta assim: Dulce, como foi que você enxergou esse homem dentro daquele beco escuro? Aí a Dulce olha para ela e diz assim: você não fez a pergunta certa. A pergunta certa seria: como que você não enxergou? Como que nós enxergamos o sofrimento do outro? Como que a gente não vê que o barquinho do outro está só sobrando, está indo a fundo, e que nós podemos dar uma mão, ajudar o outro, conforme Jesus nos ensinou? Por que nós não podemos fazer a diferença? Ajudar um pouquinho para que o barco do outro consiga singrar o mar existencial. Se a gente o deixa sozinho, ele pode afundar, perder uma existência que poderia ser proveitosa. São ensinamentos do nosso mestre. Natal de 1944. 1944. Nevava intensamente. No campo de concentração e extermínio de Belsenberg, na Alemanha nazista. Nesse campo de concentração e extermínio, cerca de 2.000 pessoas diariamente eram queimadas no forno. Num dos barracões do campo, uma senhora de origem judia-polonesa refletia nos tristes acontecimentos que colimaram na sua prisão naquele campo de concentração. Ela revia na tela da sua mente os soldados da SS nazista invadindo seu apartamento, jogando seu marido escada abaixo e depois o atando com cordas na traseira de um caminhão que sai disparada, matando-o por esfacelamento. Recorda também o soldado dando um tiro de pistola na cabeça do seu menino de 3 anos, pelo único crime de ser uma criança judia. E ela fica refletindo, tristemente, perguntando a si mesma por que a humanidade chega a um ponto desse. Natal de 1944, no campo de concentração e extermínio em Belsenberg. De repente, essa senhora, Luba Gerkalke, escuta como que choro de crianças. Ela sai daquela abstração, crianças aqui, no campo de concentração. Não pode ser. Mas, de novo, choro de criança. Ela se levanta com dificuldade do seu catre e se dirige até a janela que dá para a praça do campo de concentração. E ali, por uma fresta, ela com pouca dificuldade, ela observa que lá na praça um caminhão coloca as crianças que estão na carroceria para fora, na neve. Os soldados nazistas que trouxeram aquelas crianças resolveram poupar o gás do forno, deixando-as morrer congeladas ali na praça. Ela vai e procura despertar o maior número possível das mulheres que com ela estão alocadas naquele barracão. As mulheres dizem: de forma alguma, como nós poderemos cuidar dessas crianças? Como alimentá-las? Além do mais, como ir até a praça
sem sermos assassinadas pelos tiros dos sentinelas nazistas. Mas são crianças. A mãe delas, aonde quer que estejam, gostariam que nós a ajudássemos. Não arredaremos o pé daqui. Eram cerca de 200 mulheres com carbúnculo, piolhos, depauperadas pela fome. Ela vendo que não vai conseguir ajuda, correndo o risco de ser fuzilada, ela se esgueira entre os barracões e vai até o centro da praça. Eram 54 crianças, de 2 meses a 14 anos. E ela procura regimentar essas crianças e, com muito cuidado para não despertar a atenção do sentinela, leva essas crianças para dentro do barracão. Coloca entre os catres, debaixo das camas, na latrina, 54 crianças. No outro dia, ela pede uma audiência com o oficial do campo responsável pelo barracão. E ela pede para que aquelas crianças sejam poupadas. São apenas crianças. Aí um soldado, o oficial, pergunta a ela: o que te interessa esse restolho humano? Para que serve isso? Ela diz: são crianças, você possivelmente é pai. O soldado tinha os cabelos encanecidos. Poupe a vida delas. Eu me responsabilizo por elas. Inadvertidamente, conforme ela conversa com ele, ela segura no braço dele. Crime! Crime! Tocar no oficial nazista. Ela era judia polonesa para Hitler. Ela valia menos do que um porco. Imediatamente o oficial dá um murro no rosto. Ela cai ensanguentada, mas se levanta. Imediatamente, pedindo clemência. Não para ela, para as crianças. Ele diz: fica. Mas não basta poupar a vida das crianças. Temos que alimentá-las. Um pouco mais da sopa rala. Uma corda a mais do pão velho. E ele diz: é problema teu. E a partir desse dia, Luba Gerkap passa a comer menos do pouco que ela já comia, pedindo um pedaço de pão às amigas do cárcere, roubando para alimentar as crianças. Em 5 de abril de 1945, entra uma ambulância da Cruz Vermelha dentro do campo de concentração. Vocês estão livres! A Alemanha está se rendendo! A liberdade chegou! Daquelas 54 crianças, 52 se salvaram. Por ela, ter tido a coragem de ter ido até a praça e regimentar aquelas crianças. Dezembro de 1994, 50 anos depois, em Amsterdã, capital da Holanda, por ordem de Beatriz, rainha da Holanda, uma senhora octogenária, recebe a medalha de honra ao mérito por ter salvo 52 crianças. E quando entrevistada, por que ela se motivara a fazer aquilo? Ela diz o seguinte: que embora sendo judia, ela se recordara de um homem que dera sua vida num mastro crucificado para nos ensinar a navegar no mar da vida com amor, com desprendimento, e que por amor a ele ela doara aquele amor àquelas crianças. Eu agradeço a atenção de vocês. São histórias, mas conforme diz André Luiz, que possam nos servir para a nossa edificação de paz e